Olá! Chegamos ao final da nossa série Mulheres da Bíblia e eu quero encerrar hoje esse devocional com esse tema, com o texto que está lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Esse texto trata-se de uma mulher, a mãe do rei Lemuel, que ela está dando alguns conselhos a ele, e algum dos conselhos que ela dá é sobre uma mulher ideal para ele se casar, né? Quando ele for procurar uma mulher, essa mulher deve ser como esta. E ela dá uma série ali de afazeres que essa mulher faz, e que muitas vezes, um texto que é bênção, muitas vezes entra como uma dor no coração de algumas mulheres, porque existe uma comparação, a olhar para essa mulher e não se achar virtuosa. Então, algumas coisas que nós precisamos pensar nesse texto, primeiro, que essa mulher não nasceu virtuosa. Por mais que ela tenha nascido numa boa família, teve algumas atitudes que ela teve que fazer para que essa virtude permanecesse e crescesse na vida dela. Então, o primeiro ponto é esse: essa mulher não nasceu virtuosa, ela adquiriu virtude através dos seus comportamentos, das suas escolhas, né? E claro, dos ensinos que ela teve de alguém. Então, a palavra aqui diz que ela não come o pão da preguiça, ou seja, ela não dá lugar a esse pecado. Essa mulher levanta cedo, essa mulher dá ordem às suas criadas, enfim, tantas coisas que essa mulher faz. E aí a gente olha e fala assim, mas eu não tenho empregada, né, como ela tinha. A gente tem. Só que essas empregadas hoje, elas são outro tipo de empregadas. Nossas criadas são a máquina de lavar, a máquina de secar, seja o que for aí, a air fryer, o que você tiver que te ajude aí na sua casa, né? Naquela época, a gente fala de um contexto de milhares de anos atrás, né? Então, essa mulher, ela acordava cedo, ela ia buscar água no rio, provavelmente, e ela no rio lavar roupa. E hoje, o que nós temos é muito diferente, né? A forma com que nós agimos hoje, a nossa forma de viver é diferente. Nós temos água encanada, nós temos saneamento básico, nós temos energia. Naquela época era muito diferente. Então, muitas das coisas que ela fazia, que ela tinha que era responsabilidade dela, hoje é um outro tipo de responsabilidade. Então, você que é uma mulher que trabalha fora, ou seu marido, tudo que entra de insumo na casa de vocês, vocês não precisam mais ir até o rio buscar água, por exemplo. A gente não precisa mais ir até o rio lavar roupa. A gente pode lavar roupa em casa, estender nossa roupa em casa, né? E ainda que algumas de nós não tenhamos tantas máquinas, não tenham máquina de secar, máquina de lavar louça. Então, essas máquinas que nós temos hoje, elas favorecem muito, né? Nem todas têm as máquinas. Eu gostaria de uma máquina de lavar louça, por exemplo. Ainda não tenho, mas está na minha lista de desejos e necessidades. Mas o contexto aqui não é sobre os auxílios dela, mas são as escolhas que ela fazia. A gente ouviu muitas mulheres aqui, a gente ouviu sobre empreendedoras, a gente ouviu sobre mulheres do lar, a gente ouviu sobre várias mulheres, e teve várias mulheres que a gente não falou aqui, né, porque a ideia não é ser um estudo muito longo, né, mas a gente falou mais de 15 mulheres nos nossos estudos aqui, nesses meses que nós estamos trabalhando com esse devocional de mulheres. A gente falou de mais de 15, umas 20 mulheres a gente falou aqui. E a Bíblia tem ainda muito mais mulheres, né? Tem muitos estudos mais profundos, né, sobre a mulher, né? Por que eu quis trazer, desde o início eu tenho falado isso, eu quis trazer esses estudos sobre as mulheres da Bíblia, porque Jesus dá muita notoriedade para as mulheres. Existem algumas formas que algumas pessoas lidam com alguns textos bíblicos sobre a mulher que é um pouco errada, um pouco legalista. Existe uma interpretação legalista de algumas partes, né? Então, sim, Deus nos deu voz. Deus nos deu voz para falar, Deus nos deu oportunidade. Então, os lugares que nós estamos inseridos não são à toa. Nós não estamos inseridos, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola dos nossos filhos, seja na educação dentro do lar. Às vezes você ainda não é mãe, ainda você não é casada, você está em outra fase da vida. Às vezes você é uma jovem que ainda não casou, não tem filhos. Cada um das fontes que nós temos hoje, dos lugares que nós estamos hoje, não é à toa. Hoje, eu sou dona do meu lar e a minha exclusividade é o meu lar. Hoje eu tenho essa bênção, mas por mais de 20 anos eu estive trabalhando fora. Eu estive trabalhando no mercado de trabalho, conheci pessoas incríveis, mulheres incríveis, grandes diretoras, coordenadoras, auxiliares, seja o que for. Quantas mulheres incríveis eu conheci nessa minha jornada de trabalho.
né? Hoje Deus está me dando outra oportunidade e eu abri mão disso por um tempo. Não vou dizer para você nunca mais eu vou voltar para o mercado de trabalho, não sei o dia de amanhã. Hoje eu sei que o que Deus me chamou para fazer está aqui no meu lar, né? E em contrapartida tive que abrir mão de outras coisas. Então essa mulher virtuosa, ela também, ela teve que abrir mão de outras coisas, né? Aqui ela traz, ela administra bem os insumos que entram dentro da casa dela, administra bem o tempo dela, ela tem uma gestão de tempo, ela tem uma gestão administrativa, ela tem a gestão corporativa do próprio lar, né? Então, o que nós pensamos agora? Quais são as virtudes que eu estou lançando na onde eu estou? É claro que o meu lar eu preciso lançar virtude no meu lar, independente se eu trabalho dentro ou fora de casa. Eu preciso lançar virtude nos insumos financeiros que entram na minha casa, independente que sou eu que coloco ou meu marido. Eu preciso lançar virtude na educação dos meus filhos. Se você não está na fase de filhos ou de filhos pequenos, existem virtudes que você precisa lançar. Então não adianta a gente pensar, por exemplo, que ainda não são casadas, ou são noivas, ou ainda não estão nessa fase, ainda estão na fase dos estudos, enfim, qual seja a sua fase agora. Não adianta você achar que você vai se tornar virtuoso quando você casar. Assinou o papel de casamento lá, assinou a certidão de casamento, recebeu, pronto, agora veio a virtude. Não. A virtude é algo que nós construímos. Virtude é algo que nós dedicamos tempo, nós dedicamos escolhas e dedicamos também cultivo, né? A virtude é algo. E então, gente, no final desse texto, ele fala um versículo que eu acho que é o cerne de todo, é a conclusão de todo esse texto, o porquê a virtuosidade dessa mulher é tão importante. Ela diz assim, ó: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a nossa virtude, ela precisa ser baseada no louvor e adoração do nosso Deus. Então, eu sempre falo, né, entre uma fralda e outra, no meu caso, entre uma louça e outra, entre uma roupa e outra, o Senhor é exaltado. Quando nós fazemos isso com o nosso coração empenhado em adorar o Senhor, não voltado para reclamação ou para murmuração, nós entendemos que o Senhor... No versículo anterior, ele diz que os filhos dessa mulher a louvam, e o marido também, né? Claro que quando nós estamos lançando, empenhando o nosso coração em fazer aquilo que nós entendemos que o porquê Deus nos chamou, a nossa família é o nosso ministério principal, não que você não deve servir ao Senhor com seus dons, talentos, que o Senhor com certeza te deu, mas existe uma lista de prioridades que você precisa colocar em ordem, né? Não adianta como eu falei, o meu coração, o meu lar é o meu ministério principal. Eu não preciso competir o que é mais importante. Eu não preciso competir se servir na igreja é mais importante do que o meu lar. É óbvio que se eu tiver que fazer uma escolha, eu vou escolher o meu lar. Mas eu posso equilibrar as coisas para que eu consiga no meu lar dar o meu melhor e servir ao Senhor. Vamos supor que você está no ministério de louvor, no ministério de apoio da igreja, seja o que for. Equilibre as coisas para que... Peça para Deus te dar sabedoria para você equilibrar as coisas, para que você não tenha que escolher entre o seu lar e você servir ao Senhor. Na igreja ou numa frente de evangelismo, seja o que for, né? Claro, temos realidades. Muitas aqui que estão ouvindo esse vídeo, a sua família ainda não é cristã, teu marido, os teus filhos, mas é justamente por isso que teu comportamento de virtuosidade vai levá-los a conhecer ou não o Senhor. Se você se diz cristã, se você se diz que ama o Senhor, mas constantemente você está dando lugar e comendo o pão da preguiça, né? Nunca é um momento legal de você organizar, de você limpar, de você cuidar da sua casa, manter um ambiente saudável. Não estou dizendo que nós precisamos ser crica da limpeza, que a sua casa não pode ter um grão sujo, não é isso, né? Mas estou falando assim, um lar constantemente limpo e organizado, constantemente que você tenha
esse desejo de manter o seu lar limpo, organizado, que a sua família não precisa constantemente ir no balde lá de roupa, pegar roupa para usar, ou que a sua família não precise constantemente entrar num banheiro sujo, né, você mesmo, né, mas porque você está dando lugar à preguiça, porque o tempo todo, hoje eu não tô com vontade, deixa para amanhã, não sou obrigada a nada, eu sou dona do meu lar, então eu posso escolher quando eu vou limpar. Sim, isso é verdade, mas isso não pode entrar pro lado da preguiça. A preguiça não pode ter lugar na nossa casa. Uma das coisas que ela mais fala aqui, que dá um contraponto a um pecado, é a preguiça, né? Então, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente se coloca na situação de que eu não tenho as coisas que essa mulher tem, portanto eu não sou virtuosa, eu só me lanço mais ainda nisso. Ao invés de olhar para esse texto e falar assim, tá, vou dar uma olhada nesse texto aqui, quais são as coisas que eu não tenho? O que eu preciso me organizar para ter? Como que eu preciso fazer para que eu seja essa mulher? O que eu preciso cultivar ainda? Todas nós temos defeitos e todas nós temos qualidades. Quais são eles e quais são as qualidades e defeitos que eu preciso abrir mão ou começar a ter para que o Senhor seja glorificado na virtuosidade que Ele já me entregou, né? Então, lembre-se, você não nasceu virtuosa. Nós precisamos cultivar para que um dia sejamos. Segundo, não é inalcançável. Pode ser que hoje você não tenha, mas se você cultivar, vai ter amanhã. Segundo, não use comparação. A comparação não traz nada de bom. A comparação só traz frustração e nos leva para o campo da inveja. Então, use como responsabilidade e use como um ideal esse texto. Responsabilidade de que sim, é possível alcançar. E por último, como que eu vou glorificar ao Senhor sobre todas essas coisas? Então, a palavra diz, a mulher virtuosa, quem a achará? E nesse texto, ele começa dizendo quem a achará. O seu valor excede muito mais que várias joias. Então, aqui no final ele diz assim, que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvado. Como que é temer ao Senhor? Lá no Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam, ou para aqueles que o temem, e ele os dará a conhecer a sua aliança. Quando nós estamos alinhados e aliançadas com o Senhor, é melhor e mais fácil da gente chegar a esse plano da virtuosidade. Então, sozinhas, nós não vamos conseguir, e corre o risco de sim, sozinhas, a gente conseguir tudo isso aqui, essa lista de coisas de virtuosidade, e no final a gente achar que o nosso valor está no orgulho de tudo que nós conseguimos com o nosso próprio braço. Amém, queridas? Deus abençoe e até logo.